Olá, pessoal do nono ano. Vamos estudar hoje sobre a natureza da luz e falaremos bastante sobre ondas eletromagnéticas. Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre as fontes de luz que nós temos, no nosso cotidiano. Por exemplo, durante o dia, a fonte luminosa é o sol. Então, tanto que a gente sabe que está de dia. À noite, como a posição da Terra vai estar virada para o lado contrário ao Sol, então você não tem a iluminação. Aí você precisa de iluminações artificiais, no caso que são as iluminações públicas, a iluminação que você tem na sua casa, tá? Então são fontes luminosas da noite. Então, existem duas situações que dependem da presença de luz, tá? Então, por exemplo, nessa primeira situação aqui, nós temos a fotossíntese. A fotossíntese, vocês aprenderam comigo, que é o processo que as plantas e algas unicelulares, elas pegam o gás carbônico, sais minerais e água e transforma em glicose e oxigênio que nós utilizamos para respirar, tá? Então, para que aconteça a fotossíntese, eu preciso da fonte de luz, no caso do sol. Já a visão, ela precisa também de luz. Tanto faz ser a luz do sol quanto a iluminação que nós temos artificiais, nas nossas casas, iluminação pública. Então, mas eu no escuro eu tô enxergando alguma coisa. Então, você tá tendo alguma fonte de luz bem indireta, porque se tem blackout total, escuridão total, você não consegue enxergar, tá bom? Eu saio na rua, no meio do mato, eu consigo enxergar as estrelas. Exatamente, porque você tem uma fonte de luz, no caso o Sol é uma estrela que está mais perto, por isso que temos o dia do jeito que ele é. Estrelas mais distantes, a gente enxerga apenas aquele pontinho lá no céu, tá? A luz, ela é uma onda eletromagnética. Então, o raio luminoso, ele é uma onda progressiva. Ela vai executar movimentos harmônicos simples, com a mesma amplitude. Aquela parte, do tamanho lá da altura da onda. De campos elétricos e campos magnéticos. Por isso que a gente chama a luz de uma onda eletromagnética, tá? A óptica é um ramo do eletromagnetismo que vai estudar a luz visível, que é o que a gente vai estar vendo no próximo conteúdo. Então, na época de Maxwell, eles já perceberam, essa questão da luz visível, eles já falaram sobre os raios infravermelhos, ultravioletas, que estão nas extremidades, assim, entre a luz que a gente consegue enxergar. E Hertz, ele observou que as ondas de rádio se propagam com a mesma velocidade que a luz visível, que a gente vai ver mais um pouquinho daqui a pouco, tá? Então, são pessoas, que ajudaram a gente ter o conhecimento que nós temos hoje sobre este assunto das ondas eletromagnéticas. Atualmente, conhecemos um largo, hoje, diferente daquela época, um largo espectro de ondas eletromagnéticas, que a gente chama também de o arco-íris de Maxwell. Estamos imersos, pessoal, o tempo todo em ondas eletromagnéticas, tá? Então, várias ondas eletromagnéticas estão passando pela gente, Então, por isso que a gente tem que evitar certos tipos, porque são prejudiciais à nossa saúde, que pode vir a dar o câncer ou mutações genéticas, No caso de alguns seres vivos e, assim, outros problemas que podem vir a ter. Então, observe aqui, não olhem essa parte aqui primeiro. As ondas eletromagnéticas estão aqui. Então, nós temos, a de frequência extremamente baixa, as ondas médias, curtas, e temos o radar, micro-ondas, rádio, radar, infravermelho, ultravioleta, que é o que eu falei das extremidades, do que nós conseguimos enxergar. Essa parte aqui que tem as coresinhas aqui, tá só ampliando o pouco que nós conseguimos enxergar, tá bom? Então, logo aqui eu tenho as ondas ultravioletas, os raios X, raio gama, raios cósmicos. Então, olha só, de todo esse espectro eletromagnético, nós, seres humanos, conseguimos enxergar apenas isso aqui, que, ampliando, são as cores do arco-íris, que nós verificamos quando tem aqueles momentos específicos.
No vácuo, a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. O que você está pensando aí? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. A cada segundo está percorrendo 300 mil quilômetros. Então, quando a gente fala em ano-luz, eu tenho que calcular exatamente isso. Quanto que a luz percorreu em um ano? Considerando quantos segundos tem o ano. Então, por isso que são números enormes com muitas quantidades de zero, tá? Então, para calcular no luz é isso. Eu vou ter que calcular quanto de luz vai percorrer, qual a distância que a luz vai percorrer em um ano, considerando, né, quantos segundos tem um ano. Então, cada tipo de onda, ela vai ser diferenciada pelo seu comprimento de onda, né? Lembra que a gente falou que era comprimento de onda? Comprimento de onda é a distância entre duas cristas, dois vales ou na parte do eixo de propagação, né? E a frequência é o número de oscilações por segundo, tá? Então, é isso que vai diferenciar a cada onda aqui nessa situação. A luz visível. Então, a gente vai falar agora apenas daquilo que a gente consegue enxergar, tá? É a única faixa de todo o espectro eletromagnético que os nossos olhos conseguem perceber. Então, nós não enxergamos infravermelho, não enxergamos ultravioleta. Existem animais que enxergam, né, essas frequências, mas não é o caso dos seres humanos. Então, cada frequência ela é interpretada de uma maneira diferente, tá? A frequência é o número de ondas, não se esqueçam disso na questão do tempo, no período de tempo. Então, vai ser interpretada de uma maneira diferente e tem associada assim uma quantidade de energia. Então, a gente distingue as cores pela frequência diferente que ela vai emitir, tá? Não são visíveis essas ondas de rádio que nós vemos aqui, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, os raios-x e para lá dos raios-x, né? Então, nós não conseguimos enxergar. Qual é o espectro visível? Ele tem a cor vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta. Cada cor corresponde a um conjunto de ondas eletromagnéticas com diferentes faixas de comprimento de onda ou diferentes valores de frequência. Então, vocês podem observar aqui, ó. Quanto maior for a frequência, tá vendo? O maior número, vamos supor, nessa quantidade aqui. Nessa distânciazinha aqui que eu tô mostrando para vocês aqui com laserzinho. Observa que nessa distância aqui, você tem o maior número de ondas. Então, você tem maior frequência de ondas. Então, se eu tenho maior frequência de ondas, o comprimento de ondas, ou seja, a distância aqui entre as duas cristas ou dois vales, ele vai ser menor. Então, é diretamente proporcional, né? Quanto maior for o número da frequência, maior o número da frequência, menor o comprimento de onda. Aqui você vê que a frequência ela é menor. Então, a distância entre as cristas ou entre os vales que vocês podem observar está bem maior. Então, maior frequência, menor comprimento de onda, menor frequência, maior comprimento de onda. O centro da região visível, a gente tem a sensação do verde claro, que fica aproximadamente 555 nanômetros, tá? O comprimento de onda dele. Então, é mais ou menos um verde clarozinho que a gente tem essa sensação. E algumas dessas radiações eletromagnéticas, como eu falei para vocês, elas podem prejudicar a nossa saúde. Por isso que tem que ter utilização de raio-x, raios gamas, tudo com moderação, cautela e somente em casos específicos, porque vai provocar danos no nosso organismo. Ótica geométrica. Então, ela vai estudar o comportamento da luz frente aos diversos meios materiais. Então, não considera a natureza da luz, apenas o seu comportamento diante aos materiais que nós vamos ver de agora em diante. Então, primeiro, fonte de luz. O que é uma fonte de luz? Qualquer corpo que emite luz. Eu estou falando é aquele que vai emitir a luz. Então, nós temos uma fonte primária de luz, ou chamado de corpo luminoso, que é quando o corpo é capaz de emitir luz própria. Então, o sol ele emite luz própria, a lâmpada, a vela acesa e etc. Mesmo sabendo de como que funciona, né, esses instrumentos aqui, mas a gente fala que eles emitem a luz própria, né? Porque eles estão emitindo a luzinha dele ali. Então, essa a gente chama de fonte primária. Fonte secundária de luz ou corpo iluminado é quando o corpo apenas reflete a luz vinda de um corpo luminoso.
Então, por exemplo, a lua. Como que a gente enxerga a lua? Ela emite luz própria? Não. Ela vai refletir a luz do sol. A parede clara refletindo a luz na sua casa quando você liga a luz, a lâmpada, né? A parede está refletindo. Ela é um corpo iluminado. Quando eu falei para vocês na aula anterior, observem o céu, gente. A gente está conseguindo ver planeta, é aquele que tem um brilho mais intenso. Não é que o planeta ele está tendo a luz própria, um brilho mais intenso. Ele está refletindo a luz do sol. Ele é um corpo iluminado. Por estarem mais próximos da gente do que as estrelas que nós enxergamos no céu, por isso que eu consigo ver ele como sendo um ponto com a iluminação mais forte. Mas, na verdade, ele é um corpo iluminado, tá bom? Ele não é ele não emite luz, tá? Ele reflete. E dentre outros. Sobre os feixes de luz. O que são os feixes de luz? É um conjunto de raios luminosos emitidos pela fonte. Pode ser representado de 3 maneiras. Então, primeiramente, vamos olhar isso daqui. A partir de agora, que a gente vai falar sobre luz, e na próxima aula que vamos falar sobre espelhos e lentes e tudo mais, a gente vai utilizar muito esta representação aqui, de um raio de luz, tá? Então, toda vez que vocês virem uma linha com uma setinha, ele está direcionando para onde que o raio da luz ele está indo, né? Então, quais são as 3 maneiras que são representadas esse conjunto de raios luminosos emitidos pela fonte? Eu posso ter o cônico convergente, que ele vai se concentrar, né, em um ponto. O divergente, ele vai se dispersar, olha o sentido da setinha, vai se dispersar. E o cilíndrico, você vê que eles são raios que são paralelos entre si, tá? Eles são paralelos entre si. Meios óticos. Os meios transparentes, ele permite a passagem de quase toda a luz visível que nele incidem, tá? Então, permite a propagação de luz em trajetórias regulares e bem definidas. Então, você consegue enxergar o que está do outro lado desse meio, tá? Então, por exemplo, que eu tenho um meio transparente, estou aqui como observador, o objeto. Os raios de luz estão passando e eu estou enxergando o objeto exatamente como ele é. Só que eu coloquei aqui uma observação para vocês que o único meio absolutamente transparente é o vácuo, porque ele não tem matéria nenhuma. Aqui na nossa atmosfera, ou vidro, ou água, por ele ser feito de material, de alguma coisa, né? Então pode sofrer, né, uma modificaçãozinha aí, mas não é perceptível. Mas o totalmente transparente é o vácuo, certo? Meios translúcidos, ele permite apenas passagem parcial da luz. Então, ela se propaga em trajetórias irregulares e indefinidos. Você consegue ver, às vezes, a margem daquele objeto, né? Então, os exemplos que nós temos, o vidro fosco, a água turva, papel de seda, você consegue ver uma sombra, você não consegue, às vezes, saber o que realmente está ali do outro lado. Então, você tem que um meio translúcido, o raio vai passando, só que ele vai sofrendo uma distorção aqui. E aí você enxerga uma parte ou algo assim, não consegue definir exatamente o que é. E o meio opaco, toda a luz incidente ela é refletida ou absorvida, ou ela vai bater aqui no meio opaco e refletir, ou vai ficar por aqui mesmo. E o observador não consegue enxergar nada. Você não consegue ver através de paredes, portas, etc, né? Então aqui uma demonstração de um transparente, um translúcido e um opaco. Você não consegue ver nada que tá ali do outro lado, né? A luz e a visão. Então, os olhos, eles captam do vermelho ao violeta, como nós vimos. A luz, ela é transformada em impulsos nervosos até chegar ao cérebro, que vai formar, no caso, no nosso cérebro, a percepção da imagem. Outros seres vivos conseguem enxergar em outras frequências. Não é o nosso caso, como eu falei para vocês. Então, tenho aqui a luz incidente, vai sofrer todo o processo lá no nosso órgão chamado olho, vai ter a formação da imagem de cabeça para baixo no olho e vai ter essa formação da imagem no cérebro, ela formando a imagem de cabeça para cima, tá? Então, já bota essa cabeça aqui no nosso olho, a imagem é formada de cabeça para baixo. Estudaremos sobre essa formação da imagem na próxima aula, tá bom? Que vamos falar de espelhos, lentes e etc. Então, é assim que funciona. Então, eu vou olhar, vai ter a formação da imagem no meu olho e vai ter essa, né,
a transformação do impulso, e aí eu vou ter a formação da imagem no meu cérebro já na posição correta, que é o que nós enxergamos. Imagina se não tivesse essa transformação, a gente enxergando muito de cabeça para baixo, né? Seria muito estranho. Luz e sombras. Sombra e penumbra são determinadas pelas características das fontes de luz, das dimensões dos objetos opacos, que no caso a gente chama de obstáculo, e a distância entre eles. Por exemplo, vamos entender aqui, determinados pela fonte de luz. Nesse caso aqui, quem é a fonte de luz? Tá aqui. Das dimensões do objeto opaco, que é o obstáculo. Olha o tamanho do meu objeto aqui. E a distância entre eles. Então, a distância entre o que está emitindo a luz e o obstáculo que está, né, entre aspas, segurando essa luz. Então, a sombra é formada quando se utiliza uma fonte pontiforme. Por que pontiforme? Porque a fonte de luz é como se fosse um ponto, tá? Igual, por exemplo, o Sol para nós. Pela distância que e a distância entre o objeto e o anteparo, né? O objeto e o anteparo, que é onde vai estar formando aqui a sombra. O Sol, por exemplo, a gente enxerga ele como sendo um ponto, pela distância que ele está, e nós somos, no caso, esse obstáculo. Imagina, aqui o Sol, aqui você. O Sol, por ser uma fonte pontiforme, a distância que ele está de nós, então a gente vai formar o quê? A sombra, né? Dependendo do horário do dia, a sombra vai estar em certas posições e tudo mais, né? Vai estar mais para o lado direito, esquerdo e tudo mais. Então, olha só, vamos continuar aqui esse conceito de sombra. Então, vai ter que ter uma fonte pontiforme, a distância entre o objeto e o anteparo é pequena comparada à distância entre a fonte e o objeto. Então, a minha distância com o chão é pequena se comparada à distância entre a fonte de luz e eu. Então, vocês observam, a minha distância até o chão é muito pequena em relação à minha distância e o Sol. Então, eu vou ter formação desse cone de sombra, tá? Porque a fonte, ela é pontiforme. Olha a diferença, dá para fazer esse experimentozinho na sua casa. Da penumbra. A penumbra surge quando a fonte de luz é extensa. No caso, vamos pensar em duas fontes de luz, Sol e lâmpada. Quem está mais próximo de você? A lâmpada. Então, entre o Sol e a lâmpada, você sabe que o Sol está muito mais distante, então vai formar sombra. A lâmpada está mais próxima, então eu vou conseguir visualizar essa penumbra, que eu vou mostrar para vocês o que é isso. Então, surge quando a fonte de luz é extensa. Nesse caso, além do cone de sombra, então você vai ter esse cone de sombra, vai ter criação de um cone de penumbra, que é essa parte aqui, ó, a região da penumbra, tá vendo? Essa partezinha mais clara. É a região parcialmente iluminada. Então, se você tiver agora à noite, você vai colocar a sua mão encostadinha na parede. Aí você vai subindo um pouquinho a sua mão e você vai vendo que a sombra ela vai ficando um pouquinho diferente. Então você consegue observar na sua mão, em volta assim do seu dedo, você vê uma sombra parcialmente iluminada. Isso é a penumbra, né? Que é o que ele está falando. É uma região parcialmente iluminadazinha, né, que faz a margem da sua mão. E depois você observa que a sua mão inteira, mesmo a palma da mão, ela tá totalmente o quê? Você vê totalmente a sombra dela, mas em torno da sua mão, os dedos, você observa uma parte assim, que fica aquela coisa, né? Tá iluminado, não tá, fica uma coisa diferente. Então, essa parte da penumbra. Então, você consegue visualizar isso agora, fazendo o que eu tô falando para vocês fazerem, né? Observar essa formação da sombra e da penumbra. Tá certo? Fenômenos ópticos, vamos falar agora de refração. A refração ocorre quando a luz passa de um meio para outro, alterando assim a sua velocidade, igual a velocidade da luz, no caso, né? No ar é uma coisa, na água é outra coisa, né? Você tem a matéria, você tem a aproximação das moléculas e etc. E isso vai fazer com que essa velocidade pode ser alterada. No caso, vai diminuir. Então, é acompanhado por um desvio da trajetória da luz. Então, vocês podem observar aqui. Se eu olhar assim, ó, a luz ela vai vir, né? E eu vou enxergar exatamente dessa forma. Mas se eu coloco uma água aqui, um pouquinho de água, vai sofrer um desvio e eu vou enxergar a moeda. Então, muitas vezes, quando você está olhando alguma coisa dentro da piscina, ela não está exatamente naquele ponto que você está olhando, porque vai sofrer um leve desvio, né, da formação dessa imagem.
Então, por exemplo, né, quando você coloca um lápis dentro da água, ele parece que está quebrado, mas na verdade é só apenas a velocidade da luz, né, que está sofrendo essa alteração, ou uma piscina rasa, ou a piscina, né, ser funda, mas ela parecer que é mais rasa. Então, tudo isso tem esse desvio, né, da trajetória da luz, e a gente tem como se fosse essa ilusão de estar vendo uma coisa, mas na verdade é outra coisa que a gente está vendo, outra posição que está aquele objeto. Em dias de sol intenso, o asfalto ele parece molhado justamente por isso também, por conta desse desvio da trajetória da luz. Então, eles perceberam isso de que ocorre um desvio utilizando o prisma, né? Então, a luz branca ao atravessar um prisma, que é um triângulo de vidro, o seu conjunto de luz cores, então aqui eu tenho uma luz branca, ele vai sofrer diferentes refrações, né? Ou seja, ela se decompõe. A luz branca ela vai se decompor nas cores que a compõem. O vermelho desvia menos e o violeta se desvia mais. Então, o que acontece? A luz branca passa pelo prisma e o prisma ele faz o quê? Ele desmembra, né? Ele faz essa separação das cores, né? E você consegue visualizar as cores do arco-íris. Então, o que acontece quando você enxerga o arco-íris logo depois de uma chuva, ou quando você está lavando a garagem e tudo mais? As gotas de água, elas funcionam como o prisma. Então, estando de dia lá, bonitinho, aí você tá, né, formando como se fosse aquele vapor de água, o raio do solar, ele vai atravessar, né, as gotículas de água e as gotículas de água funcionar como prisma. Então, a luz branca do sol, tá? O sol emite luz branca, tá, gente? A luz branca do sol, ela vai passar pelas gotículas de água e as gotículas de água vai fazer o quê? Vai fazer essa separação das cores aqui e você consegue enxergar, no caso, o arco-íris. Reflexão ocorre quando uma onda volta pelo mesmo meio onde se propagou a onda incidente. Então, tem uma onda incidente e ela vai voltar pelo mesmo meio que se propagou, né? Nós temos o espelho, a água também pode se comportar como pode sofrer esse fenômeno da reflexão quando você tem um espelho de água, né? Você às vezes está naquela água paradinha, você vai tentar olhar para a água e vem aquele reflexo do sol bem no seu olho, né? Então você consegue perceber esse fenômeno acontecer. E aí você tem, né, igual eu mostrei para vocês, que vai refletir, ou então se tiver o sol bem forte que você consegue enxergar o sol no olho que chega, né? Dói, dependendo. O espelho que está refletindo, né? Tá batendo a onda e ela volta, né, pelo mesmo meio que se propagou o que foi incidido aqui. Então, vocês conseguem visualizar a imagem. E a absorção ocorre quando toda ou parte da onda ela é absorvida. É possível que ocorra aumento da temperatura, então a água, por exemplo, né? Ela pode também sofrer absorção, então uma quantidade pode ser refletida, outra parte pode ser absorvida, né? Então você pode ter o aumento da temperatura desse corpo que teve a incidência da luz e ele absorveu a luz, e mais intensidade em corpos e objetos negros. Então, quanto mais escuro for o objeto, mais a capacidade de absorver essa luz e, querendo ou não aumentar a temperatura, é possível. Tanto que se você está num dia quente e veste uma roupa escura, você sente muito mais calor do que se você vestir uma roupa de cor mais clara. Carro escuro esquenta mais do que um carro claro, exatamente por isso, tá? As cores. A cor de objeto iluminado depende da forma como é refletida e de como as demais são absorvidas. Então, nós enxergamos as cores baseado no que vai ser absorvido e no que vai ser refletido. Então, vamos falar da luz branca. Quando tem a luz branca do sol, por exemplo, ela vai incidir em um objeto. Se todas as cores forem refletidas, eu enxergo branco. Então, vamos supor, tá? Que todo o espectro eletromagnético da luz visível, ela está refletindo, batendo na luz branca e tudo está refletindo. Então, eu vou enxergar branco, tá? Se todas as cores forem absorvidas, eu vou enxergar como sendo preto. Vamos explicar melhor isso aqui. Se o corpo é visto verde, ele reflete a luz verde e absorve as outras cores quando iluminado pela luz branca. Então, vamos supor, vou pegar a luz branca aqui. Vamos falar aqui do verde, né? Igual eu estava falando do exemplo. Toda a luz branca vai incidir aqui e o que vai acontecer? Pelo objeto ser verde,
ele vai apenas refletir a cor verde, as outras cores serão absorvidas. O azul também, coloquei a luz branca, né? Por que eu enxergo azul? Porque todas as outras cores vão ser absorvidas e vai ser refletida apenas azul. No caso, a luz branca, né? A luz branca, eu vou colocar aqui, né, a luz branca na cor branca, então ela vai refletir todas as cores, eu enxergo como sendo a cor branca. Quando o objeto é negro, escuro, preto, né, eu vou colocar a incidência de luz branca aqui, só que todas as cores serão absorvidas, não vai refletir nada. E aí eu enxergo escuro, eu não enxergo nenhuma cor. O vermelho também, vamos falar, aproveitar para finalizar aqui, falando do vermelho, né? Ele vai absorver, na hora que a luz branca incide sobre esse objeto de cor vermelha, todas as outras cores serão absorvidas e vai refletir apenas a cor vermelha. Se um objeto é vermelho e incidir um objeto, né, de cor verde, ou você vai enxergar escuro, né? Se não tiver nenhuma luz refletida, que vai chegar tudo escuro, né? Porque ele não consegue, ele no caso vai só absorver, porque ele não tem aqui a parte vermelha para refletir, você encontrar o vermelho, tá? Se este mesmo cor for iluminado por luz vermelha, seria visto como preto, pois o vermelho é absorvido e não a cor verde para ser refletida, igual eu falei para vocês, né? Por exemplo, igual o vermelho, como estou explicando para vocês, tá aqui vermelho, ele está sendo iluminado por algo verde. Então, por não ter nenhuma reflexão, eu vou ver o objeto como se fosse uma cor escura, tá? Porque não tem nada aqui que vá refletir o verde. Aqui vocês observaram situações, né, divergentes. Se tem um vermelho, vai refletir o vermelho. Se tem um verde, vai refletir o verde. Então, essa é a percepção de cor que nós temos, tá bom? Quando observamos a cor marrom, por exemplo, é porque teve propriedade de refletir mais de uma cor. Então, quando eu vou enxergar marrom, é porque o objeto ele é capaz de refletir duas cores ao mesmo tempo. E aí eu tenho uma percepção do marrom, tá? Então, só para falar mais essa característica da cor que nós enxergamos. Ocorrendo mistura das cores que refletidas em nossos olhos. Então, o que acontece? O disco de Newton, lá em 1666, o que significa esse disco de Newton? Ele percebeu, as pessoas hoje até fazem esse experimentozinho, de colocar as cores primárias em um disco, não precisa ser exatamente assim várias vezes, basta você colocar uma vez, né, cada cor aqui, e você vai girar a uma certa velocidade. E qual que vai ser a percepção no seu olho? Você vai enxergar a cor branca, porque essas cores estarão misturadas, que é o oposto do que ocorre, como eu mostrei aqui para vocês, no prisma, né? No prisma você está pegando a luz branca e separando essas cores, né? Acaba separando essas cores aqui, né? Você percebe a separação pelas cores, pelo diferente comprimento de ondas que ela tem. E no disco de Newton, você está fazendo o quê? O contrário, você está juntando, como se estivesse juntando essas cores. Então, você coloca as cores primárias aqui, gira o disco rapidinho e você vai ter a percepção da cor branca, tá certo? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Essa aula em relação às outras, né, bem curtinha, entre aspas, né, bem curtinha. E não tem cálculo, olha que beleza, para quem não gosta de cálculo. É mais a questão conceitual de vocês entenderem sobre como que funciona o espectro eletromagnético, tá? A questão de por que a gente enxerga, como e tudo mais, tá certo? Então, nos encontramos agora para fazer a correção da lista de exercícios e qualquer dúvida é só vocês postarem lá na plataforma que eu tiro as dúvidas de vocês. Até mais!